Se ameniza. Gravando, desembargador. Bem, então, havendo o número legal, cumprimentando os eminentes colegas, embargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça, embargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, embargador Fernando Zardini Antônio, embargador Getúlio Marcos Pereira Neves, embargador Paulo César de Carvalho, doutor Procurador de Justiça Benedito Senatori, que logo estará integrando esta sessão, servidores sempre eficientes, nossos agradecimentos ao pessoal, todos os servidores da TI, que não mediram esforço para que a sessão pudesse ser levada a efeito, a secretária de Câmara também, taquigrafia, os chefes de gabinete, e, invocando a proteção divina, eu dou por instalada a presente sessão. Na parte de registro e comunicações, eu quero deixar consignado, tão somente, já foi feito na data, na sessão de ontem, das câmaras criminais reunidas, presididas pelo desembargador Zé Paulo Calmon, com muita eficiência, muito eficaz, mas eu registro aqui também, na nossa Câmara, o falecimento da senhora Eliana, que é genitora do servidor José Guilherme Pimentel, e ela é irmã do desembargador Frederico Pimentel. Eu deixo registrado aqui as nossas condolências e solicitando que sejam feitas as comunicações. Passo a palavra, então, ao desembargador Sérgio Bisotto para registro e comunicações. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador de justiça, eu saúdo Vossa Excelência, desembargador Adalto, parabenizando uma vez mais pela iniciativa, no sentido de que nós tenhamos esta sessão. Parabenizo também, aliás, cumprimento também os juízes que se fazem presentes, os advogados, todos os serventuários e funcionários da Justiça. Presidente, que nós tenhamos uma boa sessão, como temos tido ao tempo, em caráter de normalidade, que para mim esse é um caráter anormal, né? Mas eu gostaria de, desde já, desejar a todos os componentes desta sessão muita saúde, muita paz, mas principalmente muita saúde. É o que eu tenho a dizer. Eu também peço bem para aderir à manifestação do desembargador Sérgio em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, que cumprimento, na pessoa do doutor Leonardo da Rocha de Souza. Em nome dele, eu cumprimento todos os membros da Ordem dos Advogados do Brasil. Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Presidente, eu quero também cumprimentar Vossa Excelência e aos demais colegas que integram essa Câmara, o desembargador Zardini, o desembargador Getúlio, o desembargador Paulo César. Cumprimento ao meu colega do Ministério Público, o desembargador Sérgio Bisotto, meu estimado amigo, meu colega do Ministério Público, Benedito Leonardo Senatori, senhora secretária de Câmara, Shelly Broseguini, demais servidores, integrantes da Segunda Câmara Criminal. Quero também aderir ao registro feito alusivo ao falecimento da senhora Eliana Pimentel, irmã do desembargador Frederico Guilherme Pimentel, e genitora do servidor José Luiz Pimentel, já nominado. Quero saudar todos os servidores da Câmara, registrar a minha saudade de todos, como já salientei. Se dependesse de mim, eu estaria amanhã no tribunal. Isso é um ponto de vista meu, pessoal. Eu sinto muita saudade do convívio, não só dos meus colegas, mas também de todos os servidores. Mas
Vamos pedir a Deus que tudo transcorra com normalidade, não obstante tudo que nós temos assistido diariamente, e lamentamos profundamente o que vem ocorrendo, e pedir a Deus que sejamos iluminados na tarde de hoje para que nós possamos concluir com êxito essa sessão. Desde já cumprimentando a todos que organizaram, que adotaram as providências necessárias à realização dessa sessão. E eu quero, de uma forma muito especial, agradecer muito a minha assessora Carla Casagrande Bressan, que não tem medido esforço para me auxiliar aqui, e tem sido muito preciosa para mim. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Senador Fernando Zardini Antônio. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o eminente desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça e Sérgio Luiz Teixeira Gama, saudar também os eminentes colegas desembargadores Getúlio Marcos Pereira Neves e Paulo César Carvalho, saudar o Ministério Público na pessoa do Dr. Benedito Leonardo Senatori, que vejo que já se faz presente entre nós, também aqui os advogados, os servidores desta casa, saudar a todos. Gostaria, senhor presidente, de aderir às manifestações quanto ao passamento da irmã do eminente desembargador Frederico Guilherme Pimentel, senhora Eliane, e também desejar que tenhamos aqui uma tarde profícua de trabalho. Senador Getúlio Marcos Pereira Neves. Presidente, eu quero inicialmente saudar Vossa Excelência, saudar também os eminentes desembargadores, compõem essa egrégia da Segunda Câmara Criminal, o desembargador Sérgio Bisotto, o desembargador Sérgio Gama, o desembargador Zardini, Fernando Zardini, também o doutor Benedito Leonardo, que conseguiu chegar aí, está nos prestigiando aí com a sua presença. Quero saudar, presidente, a todos, a doutora Michele, que está sendo tão eficiente nessa quadra que nós estamos atravessando, a todos que estão permitindo que essas sessões sejam realizadas e que assim o trabalho judicional continue. Quero também saudar os advogados presentes na sessão, os serventuários que estão aí propiciando essa tarde de trabalho a nós todos. Eu peço vênia, presidente, para aderir também a essa manifestação. Fui colega de sala do Zé Guilherme Pimentel Balestreiro, cuja genitora, a senhora Eliana, irmã do Frederico, veio a falecer nessa semana. Eu quero também me associar a essas homenagens que estão sendo feitas de uma maneira especial. Mas, presidente, que essa tarde de trabalho seja muito produtiva para todos. Obrigado. Senador Paulo César Carvalho. Senhor presidente, quero cumprimentar inicialmente Vossa Excelência e os demais desembargadores que compõem essa Câmara, o desembargador Sérgio Bisotto, o desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, o desembargador Nadinho, meu colega Getúlio, os servidores na pessoa da doutora Michele, que realmente tem medido esforço para que essa sessão pudesse ser realizada, e dos representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados. Eu me associo também às manifestações com relação ao passamento da mãe do servidor Zé Guilherme, com quem eu trabalhei na vara civil da cidade. Cumprimento efusivamente o doutor Benedito Leonardo Senatori, já tinha feito referência à Sua Excelência e dizer que estávamos adiantando a parte administrativa de registro, mas não iniciaríamos a sessão sem a presença do digno procurador. Então, com a palavra, doutor Benedito Leonardo, para registro de comunicações. Foi registrado apenas o falecimento da mãe, da genitora do servidor, José Guilherme Pimentel, e também irmã do desembargador Frederico, a senhora Eliana, que faleceu. Com a palavra, doutor Benedito Senatori. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu saúdo a todos os desembargadores, assim como funcionários, advogados, estagiários, familiares dos recorrentes que assistem a essa sessão. Infelizmente, o momento não é propício a gente ficar alegre, mas
Deus sabe o que faz e estamos, graças a Deus, caminhando para uma melhoria. Muito obrigado. Muito bem. Então, feitos esses registros, nós passamos à parte judiciária. Dentro do possível, procuraremos fazer votos breves, resumidos, até para que não caia a nossa conexão. E estamos pelo processo número 49, ato de preferência e sustentação oral. Então, eu concedo a palavra ao doutor Leonardo da Rocha de Souza, que seja tentada a conexão. Leonardo, sustentação pelo prazo previsto. Todos me escutam? Todos me escutam? Michele? Sim, com a palavra, doutor. Senhor presidente, quero inicialmente saudar Vossa Excelência, louvar a iniciativa de Vossa Excelência e também do nosso querido Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela realização desse julgamento virtual, não obstante essa situação excepcional que todos nós vivemos, inclusive não só no Brasil, mas no mundo. O Tribunal e Vossa Excelência, diligentemente, buscou todas as formas possíveis para que as demandas que se encontram pendentes de julgamento perante o Poder Judiciário não fossem prejudicadas por essa situação excepcional que vivemos. Eu registro aqui o louvor, não só desse advogado, mas eu tenho certeza também que, em nome de todos os advogados que militam aqui no Espírito Santo, essa iniciativa louvável de Vossa Excelência. Em nome de Vossa Excelência, saúdo também os demais desembargadores que compõem essa Câmara, saúdo aqui o doutor Procurador de Justiça, uma saudação especial a Michele, servidora-chefe de secretaria, que de forma diligente, como sempre atende as partes, os advogados, para da melhor forma possível a prestação jurisdicional seja efetivada. Quero saudar também os colegas advogados e demais que participam desse julgamento. Senhor presidente, vou procurar de forma sucinta, objetiva, e o que me faz aqui nessa sustentação oral é chamar a atenção de Vossas Excelências, dos colegas desembargadores, e a tentativa de sensibilizar e chamar a atenção de Vossas Excelências para o conhecimento e provimento desse agravo regimental que ora se encontra sob julgamento, para que, na sequência, seja julgado e concedida, ao final, a ordem, para que anule a sentença emanada da primeira vara criminal de Piúma, em decorrência de uma flagrante ilegalidade ocorrida contra aquele julgamento. Senhor presidente, outrora foi negado seguimento ao presidente habeas corpus, sob o fundamento de que haveria, então, na respectiva decisão emanada do doutor relator, haveria, então, recurso cabível em andamento, o que impediria, porquanto, a análise do tribunal do referido habeas corpus que buscava discutir a ilegalidade ocorrida naquela prorrogação daquela sentença. Ocorre, senhor presidente, que, da mesma forma, essa defesa não desconhece o entendimento jurisprudencial existente dos tribunais superiores e nesse próprio tribunal, no que diz respeito à impossibilidade de análise de habeas corpus quando há ainda pendente análise de recurso específico, típico. Não obstante, essa defesa também, e Vossa Excelência do que esse advogado, a existência de jurisprudência e entendimento também pacífico nos tribunais superiores, que em caso de situações excepcionais de flagrante ilegalidade, é possível a análise do referido habeas corpus da referida ação mandamental. E aí, senhores desembargadores, apenas para fins de registro, chamando a atenção de Vossas Excelências para o habeas corpus de número 473185, oriundo de Santa Catarina, julgado pelo jurídico e competente ministro da 5ª turma do STJ, ministro Félix Fichte, julgado agora em 2018, quando ele diz: ressalvado casos excepcionais e configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento legal, seja possível a concessão de ordem de ofício, em homenagem ao princípio da defesa.
E aí, senhores embargadores, qual é o desafio da defesa para que, nesse primeiro momento, seja conhecido e provido esse agravo, para que, na sequência, o habeas corpus seja julgado? Conseguir demonstrar para Vossas Excelências a flagrante ilegalidade. E a flagrante ilegalidade, desembargador, assim, me parece patente, porque aqui nós não estamos discutindo, data máxima vênia, questões subjetivas, entendimentos jurisprudenciais, ou qualquer coisa que demande maior análise de Vossas Excelências. Aqui as nossas ciências humanas do direito busca ajuda às ciências exatas da matemática, porque aqui, senhores desembargadores, existe uma flagrante ilegalidade. Desembargador Bisotto, desembargador, o melhor juiz que está participando desse julgamento é desembargador Bisotto, desembargador Sérgio Gama e próprio relator, desembargador Zardini. Houve, durante a instrução deste processo, um depoimento de um policial testemunha de acusação, onde relatou que a gênese da operação policial que tinha gerado a penal teria decorrido de uma interceptação telefônica de um processo criminal que tramitara em Belo Horizonte. Diante daquela informação, a defesa solicitou que fosse oficiado a Belo Horizonte, a vara de toques entorpecentes de Belo Horizonte, para que juntasse aos autos, porque até então não estava juntado, essas informações, visto que o paciente, ora réu, tinha desconhecimento das informações ali contidas. Oficiado pelo juiz da vara criminal de Piúma para a vara criminal de Belo Horizonte, no dia 14 de 6 de 2009, foi feito cargo dos autos, já com as alegações finais do Ministério Público pela defesa. No dia 14 de 6 de 2019, dia 17 de 6 de 2019, foi protocolado naquela respectiva vara a resposta deste ofício, juntado não só a interceptação telefônica, mas todos os documentos que ela compõe. No dia 17 de julho, um mês após, foi devolvida pela defesa a carga dos autos e apresentava as alegações finais. No dia 19, chama a atenção de Vossas Excelências, 2 dias após a apresentação das alegações finais defensivas, foram juntadas essas provas produzidas em Belo Horizonte. Feito o processo concluso, já com as alegações finais de acusação e de defesa, o doutor juiz prolatou a sentença, condenando o ora paciente a uma pena, nas iras do artigo 33 e 35. E onde se encontra, senhor presidente, demais embargadores, a flagrante legalidade que permita a análise dessa Câmara dos pleitos contidos no habeas corpus. Senhor presidente, não só a defesa não foi intimada da juntada desses documentos, como esses documentos, senhor presidente, foram utilizados na sentença em desfavor do paciente. Senhor presidente, senhores embargadores, doutor procurador de justiça, o assunto me parece específico, o assunto não me parece primário que qualquer prova produzida, seja em desfavor, seja a favor, qualquer prova produzida deve ser dada conhecimento às partes antes de qualquer decisão, principalmente antes de uma decisão condenatória, como foi a que recorreu à sentença penal. E aí, senhores embargadores, chamo a atenção de Vossas Excelências também que todas essas informações constam de forma sucinta, senhores embargadores, de forma sucinta nos autos desse habeas corpus. Há uma certidão do cartório da vara criminal de Piúma, onde informa tudo isso que estou dizendo aqui nesse momento. Não bastasse isso, embargadores, faço questão, desembargador Zardini, de forma diligente, como sempre foi,
antes de analisar o pedido de liminar no início dessa impetração, determinou que fosse solicitado as informações ao juiz. E nas informações, o desembargador Jardim foi objetivo que o juiz de piso informasse se a defesa do paciente fora intimado para tomar ciência das informações extraídas no supra-mencionado documento. Ou seja, se a defesa tinha sido intimada e tomado conhecimento deste documento, ou seja, desses documentos de Belo Horizonte ou não, o que foi informado pelo douto juiz de piso. Informo que a defesa não foi intimada. Senhores desembargadores, douto procurador de justiça, nós sabemos que hoje em dia há uma preocupação na efetiva prestação jurisdicional. Mas nós estamos aqui falando do segundo direito bem jurídico mais importante da humanidade, depois da vida, a liberdade. Nós temos uma pessoa, um cidadão, que teve contra si uma ação penal que tramitou na comarca de Criciúma. Nós temos aqui, senhor presidente, uma pessoa que está pedindo única e exclusivamente, que seja cumprido o básico do básico. Não é o básico do básico, que a defesa tenha acesso às provas que foram produzidas em seu favor. E mais, que a defesa tenha acesso às provas que produziram o convencimento psíquico, inclusive consubstanciado na sentença do douto juiz, diante dela, se insurgir, até na fase do artigo 402, eventualmente solicitar qualquer tipo de diligência que possa, eventualmente, interferir no julgamento do mérito da presente ação penal. Então, senhor presidente, eu, assim, de forma sucinta, de forma bem objetiva, a flagrante ilegalidade que possa fazer com que este tribunal e esta colenda Câmara analise o presente habeas corpus, ou seja, que dê provimento ao agravo para que o habeas corpus seja analisado e, em analisando o habeas corpus, seja concedida a ordem para que essa sentença seja anulada, diante de um flagrante, de uma escandalosa violação à ampla defesa e ao devido processo penal. Resumindo, senhores desembargadores, douto procurador de justiça, a situação fática colocada diante de vossas excelências é a defesa se insurgiu diante de um documento requerido pela própria defesa, mas que ela não tinha conhecimento. Documento esse não é qualquer documento, desembargador Adalto, desembargador Sérgio Bisotto, não é qualquer documento, não é uma certidão, não é um documento periférico, não, é um documento oriundo de uma escuta telefônica que originou a presente ação penal, e esse documento utilizado no convencimento psíquico e também da formação do entendimento do juiz conspiciado na sentença, porque o juiz utilizou na sentença esse documento. A flagrante legalidade, senhores desembargadores, era que a defesa não teve acesso a esse documento. A defesa não pode se insurgir a esse documento. A defesa, no artigo 42, não pôde sequer solicitar diligências, questionamentos, nenhuma diligência. A defesa foi surpreendida na sentença, porque nós sabemos, todos nós da advocacia, que ganhar ou perder uma ação penal faz parte do processo. Mas quando a gente é surpreendido com uma sentença, onde consta uma informação, um documento que sequer foi dado conhecimento à defesa, senhores desembargadores, básico do básico. E aí, senhor desembargador, já concluindo, o motivo do perigo da demora da análise, essa impetração de senhores desembargadores, esse habeas corpus que agora está em análise, caso vossa excelência deem provimento ao agravo, foi impetrado, salvo melhor juízo, em setembro, outubro, novembro do ano passado, logo na sequência dessa sentença penal. O que aconteceu, senhores desembargadores? Fomos acometidos por essa pandemia mundial, onde foi configurada essa questão dessa suspensão de todos os prazos. E aí, senhores desembargadores, lá no escritório, nós temos um princípio lá, nosso, interno, o princípio do menor esforço.
A gente procurou de todas as formas fazer, inclusive, que a própria apelação subisse e que o tribunal pudesse analisar o mérito dessa apelação. O tribunal foi juntado ontem, desembargador Zardini, pedi meu escritório ontem para poder diligenciar junto ao gabinete de Vossa Excelência. Foi juntado ontem um e-mail que nós recebemos do cartório criminal, desembargador Sérgio Bisotto, de Piúma, onde informa que não pode remeter os autos a este tribunal somente após 15 de maio, isso se não houver suspensão dos prazos do tribunal. Ou seja, desembargadores, se formos esperar a análise deste tribunal da ilegalidade flagrante, data máxima, flagrante ilegalidade, que é a ausência de acesso da defesa a provas produzidas nos autos, estaremos esperando quando? Quando iremos ter um julgamento perante esse tribunal da respectiva apelação? Senhor presidente, essa nulidade absoluta, aqui não estamos falando aqui de nulidade relativa, e já caminho para a conclusão, não estamos aqui, senhor presidente, falando em prejuízo. O prejuízo aqui, senhor presidente, é patente. Por que é patente, doutor Leonardo? É patente porque, ora, for utilizado uma prova importante, não é prova, uma prova importante numa sentença penal condenatória, sem que as partes... Aí eu digo, desembargador, doutor procurador, não foi nem a questão da pena, não. A acusação também não teve acesso. O juiz sentencia com uma prova que as partes tiveram acesso. Me parece, senhores desembargadores, que não temos maiores dificuldades. O assunto aqui não demanda uma análise mais aprofundada dos autos. Todas as peças estão juntadas no presente habeas corpus. Todas as informações são objetivas, inclusive, desembargador Adalto. Essa informação do juiz de piso dizendo que a defesa não teve acesso a esse documento, quando o desembargador Zardini oficiou pedindo essas informações. Então, desembargadores, eu sei, e todo mundo que milita na seara criminal sabe as reservas de Vossas Excelências, e não só Vossas Excelências, mas também os tribunais superiores, no que diz respeito à análise de habeas corpus, quando existem recursos típicos em andamento, em processamento, mas neste caso por dois motivos. Primeiro, pela uma flagrante ilegalidade. Essa flagrante ilegalidade que, conforme a jurisprudência que lida aqui nessa tarde, essas outras demais que já estão contidas nos autos, autoriza a análise do habeas corpus, por isso a defesa requer o provimento desse agravo, mas também me parece que a verificação dessa ilegalidade flagrante é matemática, objetiva. A pergunta é: a defesa teve acesso aos documentos juntados aos autos? Está respondido: não. Esses documentos juntados aos autos foi utilizado em desfavor do paciente, da defesa, foi utilizado em desfavor, que consta na sentença e consta nos autos. Pergunta: mais flagrante ilegalidade primária, básica, do que essa, senhores desembargadores, data máxima vênia, esse advogado nunca viu. Por isso é que a defesa vem respeitosamente pedindo aí... Um minuto. Ok, pedindo a Vossas Excelências, em primeiro lugar, que seja dado provimento ao agravo, para que, no mérito, esse habeas corpus seja julgado, e que, sendo julgado, que seja concedida a ordem para que essa sentença seja anulada pela sua flagrante ilegalidade, e, em decorrência disso, seja relaxada a prisão do ora paciente, visto que, em decorrência dessa ilegalidade ocorrida quanto da sua sentença, ele está preso há quase 2 anos, sem com que tenha previsão sequer de que sua demanda seja julgada. Agradeço desde já, pedindo todas as vênias aos entendimentos diferentes. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Com a palavra, o eminente senador Fernando Zardini. Cumprimento de logo, doutor advogado, pela muito bem fundamentada sustentação. Com a palavra, o desembargador Fernando Zardini, relator. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de cumprimentar o ilustre advogado, doutor Leonardo da Rocha de Souza, que se faz presente com uma sustentação
bastante contundente e fundamentada, registros devidamente paramentados em respeito não apenas à sua profissão, mas também aos atos desta corte. E eu vou fazer uma breve síntese. O próprio doutor Leonardo já antecipou, né? Existe um recurso de apelação criminal interposto em face da sentença que foi proferida e da qual não teriam tido acesso aos documentos do ilustre advogado que fizeram parte do contexto dessa decisão. E, não obstante esses argumentos, por ocasião da impetração do habeas corpus, eu não o conheci, justamente por ele se apresentar como substituto de recurso próprio. Né? O eminente advogado fez referência à decisão do Superior Tribunal de Justiça, e eu trago aqui também do Superior Tribunal de Justiça de 2019, jurisprudência exatamente em sentido contrário. O fato é, para que nós possamos fazer um exame adequado no que diz respeito à anulação dessa sentença, extrapola os limites do habeas corpus a essa questão. E digo mais, né, em que pese haver o reconhecimento do próprio magistrado de que a prova questionada ela foi anexada aos autos após, sem que o advogado dela tivesse acesso, nós precisamos fazer um exame deste processado até para saber se essa prova efetivamente influenciou na sentença, na decisão que foi proferida, o que nós não temos condições diante destes argumentos. Face a isso, é que o nosso entendimento é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem posicionamento pacífico no sentido de inadmitir a utilização da ação mandamental em substituição dos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal. Em caso a defesa interpôs recurso de apelação criminal, e efetivamente o fez, e se encontra pendente de julgamento, oportunidade em que as matérias apresentadas serão objeto de exame por esta Corte. Independentemente do teor do e-mail que foi mandado ao nosso gabinete, segundo o próprio advogado mencionou na data de ontem, eu desde já, apesar de me comissionar que o recurso seja conhecido e a ele negado provimento, também determino que a senhora secretária de Câmara diligencie junto ao juízo de origem para que proceda às necessárias medidas no sentido de que suba esse recurso de apelação com urgência para que possamos dele fazer o necessário exame, e é como respeitosamente estou votando, senhor presidente. Embargador Sérgio Bisotto, pessoa de Mendonça. Senhor presidente, há uma circunstância aí, aliás, declinada pelo eminente relator, no sentido de que nós devamos saber a real importância esse ato ou essa parte do processo que não foram submetidos à apreciação da defesa importou a decisão do juiz. Para isso, então, que eu, respeitosamente, peço vista. Fica adiado, então, a pedido de vai com vista ao desembargador Sérgio Bisotto, pessoa de Mendonça. Senhor presidente, só para que fique registrado, eu quero informar ao ilustre advogado que ele apresentou memoriais e eu tive acesso aos memoriais ontem, no final da tarde, e procedi ao respectivo exame, somente. Muito obrigado, desembargador. Foi uma loucura para poder conseguir chegar, mas chegou, graças a Deus. Muito obrigado. Tudo bem. Passamos, então, ao número 27, chama julgamento 27 da pauta, habeas corpus, haverá também sustentação, por parte da doutora Aline Gonçalves Klein Brandt, e relatoria do desembargador Fernando Zardini, já pode conectar a doutora advogada para a sustentação. O caso aqui que vai ser hoje, vocês estão ouvindo? Estou ouvindo.
tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos os presentes, ao senhor doutor desembargador, a da oposição, cumprimento a vossas excelências, doutores desembargadores Ramos Artini, Sérgio Luiz Teixeira, Sérgio Bisotto, o ilustre representante do Ministério Público, os demais secretários aqui presentes, eles têm algum colega presente também esse cumprimento, desejo a todos uma excelente tarde. Me sinto muito honrada de estar aqui, sustentando perante Vossas Excelências, é a primeira vez que eu sustento diante deste tribunal. E o caso que me traz aqui hoje é o habeas corpus impetrado em face da prisão do meu cliente, uma prisão que eu encontro legal, porque por se tratar de uma acusação imposta pelo Ministério Público, pela prática delitiva de dupla tentativa de homicídio contra a esposa, contra a companheira e enteada. Uma prática essa que nunca ocorreu pelo paciente, pelo contrário, resta comprovado nos autos, através do ato de corpo de delito e avisado pelo paciente, que ele foi a vítima, ou seja, foi ele que teve, que sofreu tentativa de homicídio pelas supostas vítimas. O mesmo levou 5 facadas das vítimas, inclusive uma delas confessa, confessou tal ato em audiência, isso poderá ser demonstrado através da auditiva da testemunha, que infelizmente não tem oportunidade de ser ouvida. Inclusive, excelências, é importante ressaltar que o réu está sendo mantido preso unicamente pelas alegações das vítimas. Nenhuma outra prova foi juntada que pudesse comprovar a ato do paciente. E pior, as próprias vítimas se contradisseram em testemunho e em audiência com relação aos fatos e também com relação às facadas feridas do paciente. Além disso, é importante ressaltar que o paciente, ele sofreu as 5 facadas e as vítimas não se machucaram. Inclusive, é demonstrado que o réu, ele é portador ele tem um porte, por ser um homem alto, ele é portador de um porte físico forte, e as vítimas, que são mulheres, não sofreram nenhum tipo de ferimento, e ele sofreu 5 facadas pelas vítimas. Ou seja, as mulheres que são tidas como indefesa nos autos, elas não sofreram nenhum tipo de ferimento, enquanto meu cliente, o paciente ora réu, ele levou 5 facadas pelas próprias vítimas e quase veio a óbito. Inclusive, junto aos autos, prontuário médico de que mesmo precisou ser socorrido a pressas, precisou se submeter a procedimento cirúrgico em decorrência dos ferimentos que ele sofreu. Além disso, excelências, o paciente, ele é pai de família, ele é trabalhador, tem residência fixa, o caso ocorreu dentro da casa dele, e todos os vizinhos testemunharam a situação. E ele nunca foi processado, respondeu ao processo em detrimento de algum ato ilícito que veio a cometer. Ao contrário, ele tem uma boa índole, é conhecido pelos seus vizinhos como uma boa pessoa, um excelente pai para os seus filhos, e foi surpreendido com essa ação penal em seu desfavor. E eu também junto os autos, e ao contrário do paciente que nunca respondeu ao processo, a senhora Elizabeth, a suposta vítima, ela já respondeu o processo criminal, inclusive contra seu marido, por homicídio, ela respondeu o processo criminal por homicídio, contra seu marido, pelo mesmo modus operandi, ou seja, praticamente contra o réu que foi facada. Ela matou seu ex-marido, marido com facadas.
E, para ajudar a situação, perante a vizinhança, ela não era bem vista. Isso poderá ser demonstrado na oportunidade de audiência que foi designada apenas no final de junho, e o paciente ainda corre o risco de não poder ser ouvido diante da situação que a gente está vivendo. É muito complicada a situação dele, porque as testemunhas não foram ouvidas, todas as provas de defesa não puderam ainda ser usadas em decorrência da situação. Vai ser constatado pelo exame de DNA que a faca tem a digital da pessoa, que no caso será que foi a vítima. Enfim, ele está sendo prejudicado de todas as formas, sem contar que ele está 2 anos e 6 meses sobre posse, sem julgamento do processo, sem ser ouvido, e isso está claro no excesso de prazo que o réu vem está sendo submetido. Outra coisa também que eu gostaria de frisar é que a fundamentação da doutora juíza da terceira vara criminal de Serra foi baseada em manter a visão dele pela garantia de ordem pública, ou seja, excelência. Como se o paciente voltasse a delinquir. Como já dito aqui, ele nunca respondeu para o processo criminal e está 2 anos e 6 meses por um crime que ele não cometeu. É um homem de boa índole, pai de família, trabalhador, e é impossível que ele volte a delinquir, sendo que ele nunca foi condenado a nenhum processo para isso. Ou seja, mal como ele faz a sociedade, principalmente as vítimas. Bom, diante de tudo isso, é inevitável falar que a prisão ela é meio excepcional, ou seja, poderia muito bem estar respondendo o processo de identidade, principalmente porque ele tem residência fixa, ele não tem para onde fugir, as próprias vítimas não residem mais aqui na cidade, não residem na cidade de Serra, residem em outro município, e por conta disso, eu gostaria de solicitar que fosse concedida a pessoa do meu paciente. Desde já, eu agradeço a colaboração de vocês e ele deseja a todos uma excelente tarde. Tudo bem. Com a palavra, o eminente relator, cumprimentando a doutora advogada, complementando a sustentação. Senhor presidente, eu gostaria também, inicialmente, de cumprimentar a doutora Aline Gonçalves Coimbrandt, informá-la desde já que eu recebi o memorial que Vossa Excelência encaminhou para o nosso gabinete ontem, né? Fiz a devida análise e a síntese do voto é a seguinte: trata-se de um habeas corpus, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 6, na forma do artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal 2 vezes. Argumenta constrangimento ilegal na prisão cautelar. Que os fatos apurados revelam-se frágeis, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo. No que se refere à forma de cometimento do delito, cabe ressaltar que uma análise aprofundada sobre o mérito da demanda originária é incompatível no bojo da presente ação constitucional. Não há que se falar em falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, haja vista que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade inconcreta da conduta, bem como o risco de reiteração delitiva, elementos aptos à configuração do risco evidenciado. Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes de ensejar por sua liberdade. Segundo o entendimento superior do Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Ademais, para a configuração do excesso de prazo, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito. Em caso,
Não há que se colar em desídia praticada pelo magistrado de piso, uma vez que o processo encontra-se transcorrendo normalmente, segundo se pode constatar por consulta ao sistema deste egrégio tribunal. O atraso na marcha processual se deu em razão de não haver juntada de procuração após a citação do acusado, o que ensejou recorrentes nomeações de defensores dativos para promoverem a defesa do réu, os quais reiteradamente decretaram nulo. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou respeitosamente denegando a ordem e é como estou votando. Senador Sérgio Bisotto. Senhor presidente, cumprimentando a nobre advogada, eu também chego à mesma conclusão do eminente relator. Eu também renovo meus cumprimentos por advogado, pela sustentação oral levada a efeito, doutora Aline Gonçalves, é fundamental, mas o voto do eminente relator me convence plenamente. Recebi cópias do voto com antecedência, tenho pleno conhecimento da situação e também estou acompanhando o relator, portanto, a decisão é unânime. A unanimidade denegará a ordem. Essa é a decisão para o número 37. 27. Para o número 27. Passamos, então, na sequência, agradecendo a doutora advogada, passamos agora às continuações de julgamento. Não havendo outras sustentações programadas, passaremos às continuações. Seguindo a pauta, o processo 1, 2 e 3, continuação de julgamento, eu vou transferir a presidência ao desembargador Sérgio Bisotto. No 1 e o 2, após sustentação oral, o desembargador Zardini pediu o retorno. E no 3, o desembargador Getúlio pediu vista, após o desembargador Paulo César dar provimento, o desembargador Getúlio pediu vista. Como o desembargador Getúlio participa desses 3 processos e estava me substituindo, eu transfiro a presidência ao desembargador Sérgio Bisotto. Senhor presidente, quais são os processos que eu devo presidir? Inicialmente, 1, 2 e 3. No 1, o desembargador Zardini pediu o retorno após sustentação. No 2, Perfeito. Então, com a palavra, o eminente colega desembargador Fernando Zardini Antônio. Sim, senhor presidente. O primeiro trata-se de uma apelação criminal que possui como apelante Vanderlei Inocêncio, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Após a sustentação do ilustre advogado, e face aos argumentos por ele produzidos, eu pedi o retorno para fazer uma melhor análise das suas argumentações. No que diz respeito à preliminar de nulidade do julgamento, em razão do uso de algemas durante a sessão, eu sustento que trago aqui jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça da 6ª turma, da obra do ministro Rogério Schietti, né, falando de que não há esta nulidade, e faço referência à súmula número 11, que determina que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou de ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. No caso focado, a magistrada consignou na ato do júri as folhas 207 que foi determinado o uso de algemas durante a sessão, considerando a periculosidade inconcreta dos denunciados com fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Então, está fundamentada, atendendo por via de consequência aos termos da súmula vinculante,
e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual eu estou rejeitando essa preliminar. Preliminar de nulidade do julgamento em razão do uso de algema. Getúlio? Eu também rejeito, presidente. Também rejeito na comissão de Eu também rejeito. A palavra retorna ao desembargador relator, desembargador Fernando. Há uma segunda preliminar de nulidade devido ao uso da sentença de pronúncia como argumento de autoridade. No que diz respeito a esta preliminar, eu ressalto que, em momento algum, houve a leitura da decisão em debate no plenário. Ademais, cabe registrar que os jurados recebem a referida decisão, ou melhor, a referida sentença, como parte dos documentos obrigatórios, conforme determina o artigo 472, parágrafo único do Estatuto Processual Penal, que lhes são entregues antes do início da sessão. Então, diante dessa circunstância, eu também estou rejeitando a preliminar, e é como estou votando. Desembargador Getúlio. Também rejeito, presidente. Eminente relator, essa preliminar se refere ao uso, ao não uso, ou ao uso da algema? Ao uso de algemas. Uso de algemas. A magistrada fundamentou o porquê deixou os réus algemados com base nesse fundamento, de que são perigosos, havia risco, etc. Então, tudo bem. Porque eu não acho justo é que nós façamos da proibição da algema um uso comum, uma letra morta, mas quando há uma justificação assim, eu estou preocupado em razão daquele problema que aconteceu com o nosso colega lá na comarca de São Mateus, não é isso? Exatamente. Mas então eu acompanho Vossa Excelência também, e Vossa Excelência continua com a palavra. Há uma terceira preliminar de nulidade devido à manifestação estendida da resposta ao direito de réplica. No que diz respeito a esta, senhor presidente, eu registro que, ao ser questionado, o doutor membro do parquet disse que, aspas, não voltaria se estivesse convicto de suas teses. Nota-se que, em nenhum momento, ao dar sua resposta sobre o direito de réplica, o representante ministerial adentrou em quaisquer argumentos de mérito, sejam de ordem fática ou jurídica, estando consignado na ata folha 206, que, abre aspas, ao ser questionada sobre a tréplica da defesa, a doutora magistrada negou por entender que o promotor não usou da réplica. Nesse sentido, eu trago aqui também decisão do Superior Tribunal de Justiça, palavra do ministro Joel Ilan Parcionic, e, em face desta circunstância, eu também estou rejeitando esta preliminar. Desembargador Getúlio. Também eu, presidente, rejeito. Eu rejeito também, porque eu fiz júri durante mais de 30 anos e houve uma época em que, pelo simples fato do Ministério Público se manifestar, não vou fazer uso ou vou fazer uso, a defesa argumentava que ele fez uso, então, da palavra, ainda que não tenha entrado em mérito e tal. Eu acompanho Vossa Excelência, eminente relator. É exatamente essa circunstância. No mérito, senhor presidente, em apertada síntese, a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise, o que ocorreu em caso, ou seja, a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos. E, portanto, não há que se falar em anulação, razão pela qual não é que eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso, e é como respeitosamente estou votando. Desembargador Getúlio. Presidente, em sede de revisão, eu chego à mesma conclusão que o eminente relator. Não há por que se fazer qualquer anulação nessa sentença, estou acompanhando. Eu também o acompanho, e a súmula, então, fica nesse sentido. A unanimidade rejeitadas as 3 preliminares e, no mérito, negado provimento ao recurso. Vamos para o segundo processo da pauta de relatoria do desembargador Zardini. Não vai haver sustentação oral? Não, é pedido de retorno, desembargador Besouro. Perfeito.
Então, tem a palavra, desembargador Zadini. Também, senhor presidente, a mesma circunstância, né? Exatamente. Isso, eu pedi o retorno dos autos após a argumentação procedida pelo ilustre patrão do réu, para também proceder a uma melhor análise do feito. E chega à seguinte conclusão: trata-se de uma apelação criminal que possui como apelante Mateus Marvila da Silva, tráfico ilícito de substância entorpecente e posse ilegal de arma de fogo. Postula-se a absolvição ou desclassificação para conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Postula-se a redução da pena base. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando estes encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade do depoimento por eles prestados. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do Estado de Como. Resta prejudicado o pedido de redução da pena base, uma vez que esta já encontra-se fixada no mínimo legal previsto em lei, razão pela qual eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso e como respeitosamente estou votando. Feito desembargador Getúlio. Presidente, em sede de revisão, eu chego à mesma conclusão que o eminente desembargador, forma que eu estou negando provimento também. Eu também os acompanho. Então, súmula é nesse sentido e a decisão unânime. Desembargador Adalto, eu gostaria de devolver a palavra à Vossa Excelência. Desembargador Sérgio, ainda o número 3, Perfeito. o desembargador Getúlio me substituía. O desembargador Paulo deu provimento, o desembargador Getúlio pediu vista. A presidência ainda é de Vossa Excelência. Então, com a palavra, o desembargador Getúlio. Presidente, conforme foi dito, eu pedi vista após o voto do desembargador Paulo César. A situação aqui é o seguinte: Amitas Gomes de Matos e Wellington Virgílio Pereira estão sendo processados na comarca de Una pelo artigo 158, parágrafo 1º do Código Penal, lei de usura, etc. Acontece que o juiz da segunda vara de Una declinou da competência para o Tribunal de Justiça, porque o Wellington Virgílio Pereira foi diplomado, é prefeito da comarca de Una. De acordo com os fatos narrados na peça acusatória, os recorrentes em questão com unidade de desígnios, com outros 5 denunciados, teriam efetivado cobrança de juros abusivos em face das vítimas. Enfim, o parquet ressalta que os fatos teriam ocorrido antes da diplomação do recorrente Wellington Virgílio Pereira para o cargo de prefeito municipal de Una, não havendo qualquer relação entre os fatos apurados e o exercício do cargo. Com base nisso, então, o eminente relator, num voto irretocável, alinhado com o recente entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, deu provimento ao recurso em sentido estrito a fim de afastar o foro especial prerrogativa de função do senhor Wellington Virgílio Pereira, razão pela qual determinou o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau, ou seja, a segunda vara de Una, para regular processamento e julgamento da persecução penal acusatória. Eu estou acompanhando o eminente relator também para determinar a remessa dos autos à segunda vara de Una, uma vez que os fatos não têm nenhuma ligação com o exercício da função de prefeito municipal, mas diante da matéria discutida, em razão da possível participação de militares, inclusive o próprio acusado aí é oficial da Polícia Militar, eu entendo, com esteio no artigo 40 do Código de Processo Penal, seja expedido ofício à digna promotoria de justiça com atuação na Auditoria de Justiça Militar, com cópia da denúncia, a fim de tomar ciência sobre os fatos e adotar providências que entender cabíveis. Pode haver algum delito residual, inclusive há na denúncia, eminente presidente, alguns comentários do promotor de justiça de Una sobre a apuração dos fatos na Corregedoria da PM.
De forma que eu acho que na forma do artigo 40, eu estou solicitando, determinando a remessa de cópia da denúncia à promotoria junto à auditoria militar apenas para tomar conhecimento dos fatos. No mais, eu estou acompanhando o voto do eminente relator pelo declínio, então, pelo retorno dos autos à comarca de Una, ao primeiro grau. E é como estou votando, presidente. Desembargador Fernando Zardini. Senhor presidente, eu também estou acompanhando o eminente relator, todavia com os adendos feitos neste momento no voto do eminente desembargador Getúlio Marcos, no sentido da expedição do ofício. Perfeito. Então, nós temos um... Um minutinho, com licença. Nesse processo vota o desembargador Paulo, o desembargador Getúlio e Vossa Excelência só, o desembargador Zardini, tá? Perfeito, é porque a minha relação aqui está com engano. Perfeito. Eu acompanho o voto proferido pelo eminente relator delegando. Desembargador Adalto, hein? Não, Vossa Excelência deu provimento? Vossa Excelência deu provimento, desembargador Paulo César? Deu provimento e concordo com os adendos do Getúlio com relação à remessa. A remessa dos autos à comarca de Leite. Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência com esse adendo do desembargador Getúlio. Presidente, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Tudo bem. O número 4 é também uma continuação. O desembargador Fernando Zardini pediu retorno após sustentação oral. Com a palavra. Sim, presidente. É um recurso sentido estrito, 3 recorrentes. Lucas de Jesus Scauser Ferreira e outros. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, combinado com 14, inciso 2, ambos do Código Penal, bem como o artigo 244b, parágrafo 2º, da Lei Federal 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. Há uma preliminar suscitada pela defesa do réu Pablo Vieira da Paula, de inépcia da denúncia. No que diz respeito a essa preliminar, eu estou me manifestando no seguinte sentido: só se decreta a inépcia da denúncia nas hipóteses de omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração do tipo penal. Isso em casos em que tal omissão não possa ser suprida por outros elementos de prova antes da sentença final, o que não ocorre nos presentes autos. A ausência de menção expressa quanto à conduta de cada um dos acusados na infração penal não tem o condão de macular a persecução criminal, até porque o réu se defende dos fatos imputados e não propriamente dos seus modus operandi quando na prática do crime. Ademais, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já é pacífico o entendimento, segundo o qual, abro aspas, nos crimes de autoria coletiva, admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados, fecho aspas. Trata-se de um RHC de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Então, desde que haja, abro aspas, elementos suficientes para garantir a ampla defesa e ao ato contraditório, esse aqui também é um HC de relatoria da ministra Laurita Vaz. Razão pela qual estou rejeitando essa preliminar. Desembargador Sérgio Bisotto. Eu também rejeito. Também eu. Continuo, eminente relator, com a palavra. No mérito, senhor presidente, ele postua a absolvição sumária ou a impronúncia. E também, neste sentido, eu me posiciono em síntese, dizendo: a pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato, estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável em pronúncia dos réus, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo tribunal do júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso,
A tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal Popular. Não se verificando comprovação na medida exigida pelo artigo 415 de que o recorrente não teria agido com ânimos mecânicos, inviável o atendimento ao pedido absolutório. Tem-se admitido a excepcional possibilidade de o tribunal excluir da pronúncia as circunstâncias qualificadoras impertinentes ou manifestamente divorciadas do contexto dos autos. Na hipótese, existem indícios de que a ação dos acusados foi animada por questões ligadas ao tráfico de entorpecentes, que indica, em tese, o motivo tutor, e, bem assim, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos disparos, sendo, portanto, temerário o decote de tais qualificadoras. Não cabe falar em absolvição do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244b da Lei 1069/90, haja vista que a análise do crime conexo compete ao Tribunal do Júri, uma vez que existentes elementos mínimos demonstrando o auxílio de um adolescente no delito, supostamente entregando a arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio a um dos executores, não há dúvida da necessidade de pronúncia dos recorrentes quanto ao crime conexo de corrupção de menores, previsto no referido dispositivo legal, sendo tal crime melhor analisado posteriormente pelo Tribunal da Cidadania. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos, mas a eles negando o provimento, e é como respeitosamente voto. Embargador Sérgio Bisotto. Eu também acompanho o eminente relator. Também eu, no mesmo sentido, é unânime, portanto, a decisão no sentido rejeitada preliminar, de inépcia, no mérito, negar provimento, tudo à unanimidade. O número 5 da pauta é também do Bisotto. Em sessão pretérita, o desembargador Getúlio, que me substituía, negou o provimento, o desembargador Sérgio Bisotto pediu vista. Então, presidente, pois não? Eu estou acompanhando o eminente relator e negando o recurso. Nosso voto está aqui. Desembargador Sérgio, Vossa Excelência terá que presidir, porque o desembargador Getúlio estava me substituindo. Então, eu vou Vossa Excelência e, na sequência, o desembargador Sérgio Gama. Perfeito. Na sessão de 11 de março, eu solicitei vista aos autos de conhecer mais detidamente a situação que levou o magistrado Acó a rejeitar a denúncia com base no princípio da insignificância, sobretudo, porque a res furtiva equivalia a valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que bens furtados inferiores a 10% do salário mínimo vigente à data do fato são passíveis de atrair o princípio da insignificância, desde que presentes concomitantemente outros requisitos, a saber, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade por parte do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Todavia, mesmo para bens superiores a 10% do salário mínimo, a Corte Superior vem autorizando a aplicação da tipicidade material, afastando-se de um critério estanque de valor. Na hipótese em análise, o Ministério Público Estadual ingressou com recurso em sentido estrito em face da rejeição da denúncia que trazia a narrativa do seguinte fato delituoso. David Fontana, no dia 6 de maio de 2008, subtraiu a bicicleta da vítima, senhor Ismael Ribeiro Correia, mas enquanto retirava o bem da sua casa, casa da vítima, foi cercado por populares que o agrediram, de modo que foi preso em flagrância e levado ao hospital para atendimento médico. De fato, entendo ser um caso de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o bem
foi recuperado pela vítima sem qualquer avaria, bem como porque o recorrido não possui qualquer antecedente criminal. Diante dessas condições, sou por acompanhar o voto do eminente relator, desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves, para negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. É o meu voto. Em falta, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Voto. Acompanho o relator. Então, a súmula é essa, e é uma decisão unânime negando provimento ao recurso do Ministério Público. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito bem. Passamos, então, ao número 6 da pauta. Agora, desembargador Sérgio Gama. O desembargador Sérgio Bisotto deu provimento, agravo de execução, eu neguei provimento e o desembargador Sérgio Gama pediu vista. Tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu vou preferir esse voto, que é o mesmo para os 4 processos. O número 6, número 7, número 8 e número 9. São 4 processos. Então, eu vou ler fundamentação apenas de um deles, que é a mesma para todos os 4 processos. Fui dos presentes autos de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face à decisão de folhas 10, 11, proferida pela Luz Magistrada da Vara de Execuções Penais de Viana, que, ao unificar as penas do reeducando para fim de concessão do livramento condicional, entendeu por considerar a reincidência de forma isolada em relação a cada condenação, razão pela qual procedeu a um cálculo diferenciado de pena utilizando percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Na inicial, pugna o Ministério Público pela retificação do cálculo da pena, reconhecendo que a reincidência em um dos delitos repercute sobre a totalidade da reprimenda imposta, devendo incidir para fim de concessão do livramento condicional a fração de meio sobre todos os crimes comuns. Ao proceder à análise meritória do processo, o eminente desembargador Sérgio Bisotto deu provimento ao recurso ao argumento de que, aspas, não é possível cindir a execução do reeducando, que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes. Fecho aspas. Para corroborar o seu entendimento, relacionou ao voto diversas jurisprudências recentes do Colégio Superior Tribunal de Justiça e mesmo da primeira Câmara Criminal. Após pedido de vista, o desembargador Adalto negou o provimento ao recurso, ao argumento que o assunto sobre a incidência do Instituto da Reincidência fora deliberado em reunião feita pelos juízes das varas de execuções penais do nosso Estado, onde restou decidido pela revogação do enunciado número 4 do encontro dos juízes de execução penal, estando estabelecido que se aplicasse a reincidência em razão dos crimes cometidos após a primeira condenação. Então, diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para analisar com mais cautela a matéria trazida à apreciação dessa Corte e prossigo. O cerne da questão relaciona-se à possibilidade ou não de extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida apenas em uma das condenações para o total das penas unificadas. Sobre o tema, embora reconheça a existência de divergência nessa segunda Câmara Criminal, e eu saliento, e eu, inclusive, conversei com o desembargador Fernando Zardini Antônio, que é o nosso supervisor criminal, e que vem exercendo com muita competência essa função. Então, chegamos a conversar a respeito desse assunto, mas eu, no voto que agora estou a proferir,
eu comungo do entendimento atualmente encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável para a concessão dos benefícios penais previstos na Lei de Execução Penal a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas afetas às condições de primariedade e reincidência. Eu cito, nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça recente, várias decisões, uma da lavra do ministro Sebastião Reis Júnior, também uma decisão da primeira Câmara Criminal, da lavra do eminente do substituto Júlio César Costa de Oliveira, e, finalmente, também decisão da primeira Câmara Criminal, acórdão de relatoria do desembargador substituto Marcelo Menezes Moreira. Eu estou, então, acompanhando na íntegra o voto proferido pelo desembargador Sérgio Bisotto, no sentido de dar provimento ao recurso ministerial a fim de determinar a retificação do cálculo de pena do reeducando Felipe Correia Santos para que a reincidência seja considerada sobre a totalidade da reprimenda imposta ao apenado por ocasião da concessão dos benefícios executórios. Esse voto, senhor presidente, é similar para os processos números 6, 7, 8, 3 processos. É como estou votando. Então, fica, por maioria de voto, dar provimento. Depois estudarei melhor o assunto. E passamos, então, ao número 9, também pedi de vista do desembargador Sérgio, mas já se trata aí do 9, um habeas corpus. O desembargador relator Sérgio Bisotto denegou a ordem, o desembargador Sérgio Gama pediu vista. Número 9. Presidente, eu também acompanho o entendimento do eminente relator. Trata-se de habeas corpus, petrado em favor de Douglas Peroba de Almeida, em face de decisão proferida pelo ilustre magistrado em exercício da 10ª Vara Criminal, indeferiu o pedido de revogação de prisão formulado pela defesa. O paciente responde por prática de crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343. O eminente relator entendeu por denegar a ordem, enfatizando, para tanto, que a prisão preventiva foi decretada na conformidade da disciplina processual vigente, não restando demonstrada nenhuma ilegalidade. E proferiu um voto, como é do seu estilo, muito bem fundamentado, instruído com diversas decisões dos tribunais pátrios, voto esse que eu peço vênia para também acompanhá-lo e também denegar a ordem, e é como estou votando, senhor. Desembargador Fernando Zardini Antônio, na sequência. Desembargador Fernando, os dois denegaram a ordem. Desembargador Fernando, está com o microfone desligado, talvez. Sumiu ele. Está com problema na conexão, desembargador, só um minutinho. Pronto. Desembargador Fernando, o eminente relator, desembargador Bisotto, denegou a ordem, o desembargador Sérgio pediu vista e hoje vota no sentido. Vossa Excelência, estou ouvindo bem. O desembargador Sérgio... Vota no mesmo sentido. Então, é unânime a decisão
Eu acompanho o eminente desembargador relator e o desembargador Sérgio Gama na data de hoje. Muito bem, é unânime a decisão. Passamos ao número 10 da pauta, então, na sequência. Desembargador Sérgio Bisotto, após sustentação oral, pediu vista no habeas corpus. Senhor presidente, desculpa, eu interrompi Vossa Excelência. Não. Eu estou delegando a ordem como fiz no voto original. Porque houve um uso aqui de defesa, ao que me parece, então eu pedi o retorno dos autos. Posso ler o voto outra vez, mas eu estou delegando, conforme fiz quando eu li o voto originariamente. Eu recebi cópia integral do voto de Vossa Excelência. Desembargador Sérgio Gama. Relator. Também denego. Desembargador Fernando Zardini. Também denego. É unânime, portanto, a decisão denegar a ordem. O número 11, eu deneguei a ordem em sessão pretérita. O desembargador Sérgio Gama pediu vista e tem a palavra. Número 11. Desembargador Sérgio Bisotto. Senhor presidente, o voto é um pouco... eu estou, inclusive, tendo o desprazer de contrariar a Vossa Excelência, não vou proceder à leitura, porque tem fundamentos aqui em que eu estou argumentando no sentido contrário. A exceção ocorrida... A cópia do voto de Vossa Excelência foi devidamente distribuída a todos. Inclusive, eu tive o prazer de ler integralmente o voto de Vossa Excelência. Eu estou, então, concedendo a ordem e determinando o recolhimento do mandado de prisão. Sim. Desembargador Sérgio Gama, que também recebeu cópia integral do voto. Esse número 11 diz respeito à condenação pelo júri, não é isso, Madame Bisotto? Condenação pelo júri, pena de 12 anos. O juiz argumenta que o réu não foi encontrado. Desembargador Sérgio Bisotto. Sérgio Gama. Presidente, eu recebi cópia do voto e peço todas as vezes, estimado amigo, desembargador Sérgio Bisotto, mas acompanho Vossa Excelência e também denego o habeas corpus. Gostaria, então, denegar a ordem nesse caso. Se a douta defesa tiver interesse, será repassado cópia integral dos votos. Passamos, então, ao número 12. 12, habeas corpus. Também, o desembargador Sérgio Bisotto pediu retorno após sustentação. O número 12. Parece que essa é a última continuação. Número 12. Desembargador Sérgio Bisotto. Senhor presidente, eu estou denegando a ordem e eu encaminhei voto para os gabinetes dos colegas. Estou delegando a ordem. Desembargador Sérgio Gama. Sérgio Gama. Acompanho o relator, também denego. Desembargador Fernando Zardini. Também denego, senhor presidente. Então, é unânime a decisão, a unanimidade, denegar a ordem. Nós passamos, então, os demais processos. Nós todos recebemos cópia do voto, fizemos reuniões e eu consulto se alguém tem pedido de preferência, se não pedido de vista, se não serão dados como votados. O que mais? Tem algum pedido de vista, desembargador Sérgio Bisotto? Não. Desembargador Sérgio Gama, teria algum pedido de vista quanto aos demais? Desembargador Sérgio Gama está sem som. Teria, desembargador Sérgio Gama?
Não Não. tem pedido de vista. Desembargador Fernando Jardim, teria algum pedido de vista quanto aos demais processos? Também não, senhor presidente. Então, também eu não. Nós fizemos ampla discussão em relação a todos os demais processos. Estamos chegando à mesma conclusão deles. São decididos por unanimidade, portanto. E se os doutores advogados tiverem interesse, cópia integral dos votos, é só solicitar aos gabinetes de cada colega. Então, estes eram os feitos que tínhamos para apreciar, deixando novamente registrado que o 37 foi baixado de pauta e o 39 foi adiado a pedido da defesa. Então, eu deferi o pedido. Não há, portanto, outros processos a serem apreciados na sessão de hoje. Deixamos outra já agendada para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, talvez com nova plataforma, agora Zoom. Parece que o tribunal obteve a licença, então eu só me resta agradecer aos eminentes colegas, ao doutor procurador, doutores advogados, aos eficientes servidores, agradeço especialmente aos servidores da TI, Tecnologia de Informação, e agradeço a proteção divina que nos proporcionou realizar mais essa sessão virtual. Muito obrigado aos eminentes colegas. Consulte se alguém tem mais algum registro. Senhor presidente, somente para parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Também como gostaria de, mais uma vez, registrar a minha alegria por rever os meus colegas, rever todos os servidores. Eu senti, por exemplo, notei perfeitamente que o Sávio estava doido para circular, caminhar ali, mas não pôde fazer isso hoje, teve que ficar quietinho no cantinho, né? Então, meus cumprimentos a todos e uma saudade longe de breve, quando for da vontade de Deus, estaremos juntos. Grande abraço a todos, parabéns a Vossa Excelência pela presidência segura e diligente e objetiva. Obrigado. Eu também... Senhor presidente, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, por mais essa sessão virtual, também deixar registrado o nosso reconhecimento, né, ao trabalho dos servidores, seja da informática, seja da Câmara, para que essa sessão pudesse ser realizada, e a nossa felicidade em ver a todos, né, plenos em saúde, rogando ao Pai que tenhamos aqui uma semana abençoada. Isso aí, com melhora dessa pandemia. Desembargador Getúlio. Também, presidente, quero pedir vênia para me associar a essas manifestações todas, principalmente para parabenizar Vossa Excelência, não só pela realização da sessão, mas pela forma como ela vem sendo conduzida, e também reiterar os meus cumprimentos aos servidores, tanto da Câmara quanto da TI, dizendo também do meu prazer e minha alegria em ver a todos vocês. Obrigado. Desembargador Paulo César. Também me associar ao que os pagadores anteriores falaram e ao meu colega Getúlio, com relação à condução dos trabalhos de Vossa Excelência, e realmente só agradecer pela gente seguir. Espero que nas próximas todos podemos estar presentes, né, aqueles que foram colocados. Muito obrigado. Renovo os agradecimentos a todos, aos servidores. Como o desembargador Sérgio, lamento que o doutor Sávio hoje não teve condição de dar orientação aos alunos Isso. que, em regra, frequentam a nossa Câmara. E, assim, agradecendo a proteção divina uma vez mais, eu dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira. Obrigado.